Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast do Você Mais Mulher. Eu sou Érica Leonel e hoje eu estou recebendo um amigo de longa data, uma pessoa maravilhosa, um médico, cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Márcio Paulino Costa. Seja muito bem-vindo. Ériquinha, eu queria agradecer eu estar presente aqui com você nesse programa que cada vez mais eu me apaixono, porque eu sempre tive vontade de falar mais simples para os pacientes e para os telespectadores. Resolver dúvidas, perguntas. É aqui que a gente está para poder responder, falar com vocês de uma maneira mais fácil, para vocês entenderem de uma maneira mais dinâmica. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Márcio, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que você se interessou pela medicina? É muito interessante essa pergunta, por quê? É engraçado, eu vou começar a história quando eu tinha 4 anos de idade. Mas as pessoas, com 4 anos de idade você sabia que eu ia fazer medicina? Não, a história é um pouquinho diferente. Como é que ela funciona? Eu fazia a escola Pequeno Príncipe, e nessa escola Pequeno Príncipe tinha umas certas atividades e, de repente, a diretora-geral da escola chamou minha mãe para conversar com ela. Certo. E aí, quando ela conversando e batendo papo com ela chegou assim, a senhora me desculpe, mas a senhora está fazendo os deveres de casa do seu filho. Com 4 anos de idade, você desenha, pinta, e é isso que a pessoa faz com essa idade. Certo. Ela falou, não, eu nem sei o que o meu filho está fazendo, ele fala que gosta, se diverte, mas nunca fiz nada. Aí eu lembro que a professora falou assim, dá uma olhada nesse desenho aqui. E eu tinha desenhado para minha mãe no Dia das Mães uma flor, e era uma flor em 3ª dimensão, com sombra, pintado. E aí quando a pessoa falou assim, isso aqui é impossível uma criança de 4 anos desenhar. Sim. E a minha mãe falou, desculpa, não foi eu que fiz, eu não consigo fazer esse desenho. Ah, não? Então tá bom. Na semana seguinte, tá eu lá na frente da professora, e minha mãe foi chamada, e ela falou assim, bom, vamos ver se realmente é isso aí. Sim. Marcinho, ela me chamava de Marcinho, desenha aí essa flor aqui. E aí, 5 minutinhos, 6 minutinhos, eu desenhei exatamente. Ela falou assim, a professora parou e falou assim, parou, leva esse menino para algum lugar para ele desenvolver essa parte artística. Olha que interessante. Dentro da escola. Eu lembro que na época, eu era pequenininho, minha mãe procurou, não tinha desenvolvimento, mas com 7 anos de idade, no Clube Atlético Paulistano, Sim. tinha aulas de pintura. E foi lá que, com 12 anos, eu fiz a minha primeira exposição de quadros. Olha que interessante. Vários tipos, várias raridades, tudo em relação à pintura. Então, a minha história na medicina começa aí. Por quê? Já como meu pai médico, Sim. uma família, uma quantidade bastante grande de médicos, isso com certeza influencia, porque você vê a preocupação do seu pai com pacientes, você vê a preocupação de como lidar com esses pacientes. Certo. E o bem-estar dessas pessoas. Isso eu sempre gostei de fazer isso. Eu era um cara muito brincalhão, meu pai ficava até me colocava no lado dele quando a gente ia almoçar fora ou jantar fora, que eu fazia brincadeira, tirava sarro, ria alto, porque eu gostava de ver as pessoas felizes. Ponto. Eu queria ver que todo mundo estivesse feliz. Se alguém estivesse triste, eu chegava perto para poder bater um papo, deixava feliz. E aí por diante. Aí no 3º colegial você precisa decidir o que você vai fazer. Certo. E eu já tinha decidido, no 3º colegial, a não fazer medicina. Eu falei, como não fazer medicina? Não, eu queria fazer cirurgia plástica. Tanto que eu, no cursinho, na época eu fiz ângulo, as pessoas, Márcio, o que você vai fazer? Eu falei, cirurgia plástica. Eu falei, não, Márcio, você vai fazer medicina. Eu falei, não, vou fazer cirurgia plástica. Certo. Então eu já sabia o que eu queria fazer, mesmo antes de entrar na faculdade. E quando eu fui entrar na faculdade, eu queria entrar naquilo que proporcionasse para mim o melhor desenvolvimento dentro da medicina, que na época era a Faculdade de Medicina da USP. Certo. Então eu queria fazer faculdade de medicina, e foi lá que eu fiz a faculdade de medicina, fiz cirurgia primeiro, depois eu fiz residência de cirurgia plástica, aí eu fiz mestrado em cirurgia plástica, doutorado em cirurgia plástica, livre docência em cirurgia plástica. Sim. E concorri para professor titular da Faculdade de Medicina e Cirurgia Plástica. Passei no concurso, não levei a vaga porque tinham 3 candidatos, tinha uma só vaga para poder exercer o cargo. Sim. Mas foi aí que
a minha facilidade de desenhar, a minha facilidade de fazer esculturas que eu também fazia. Você tem que né? ter o dom com as mãos, né? Para você ser cirurgião plástico, Sem dúvida né? nenhuma. Para mim, o cirurgião plástico ele tem que ter noção tridimensional das coisas, saber desenhar, saber fazer uma escultura, para poder enxergar na paciente, não só a parte técnica, porque cortar, você fazer uma sutura, você costurar o paciente, todo mundo consegue aprender. Sim. Mas você enxergar o que naquele paciente você precisa fazer, eu acho que precisa ter um dom do desenho. Por isso que eu acho que essa parte artística, essa minha parte artística me ajudou a decidir a fazer cirurgia plástica sem dúvida nenhuma. Nossa, uma história muito bonita. E daí tem uma outra história que é interessante também, porque por fato de ser muito ligado à minha mãe, a minha avó faleceu de câncer de mama. Certo. E dentro das especialidades da cirurgia plástica, eu me voltei muito para a cirurgia da mama, porque eu tinha perdido uma avó que eu nem conheci por câncer de mama. Então, há uma necessidade muito grande de ajudar as pacientes com câncer de mama e me apaixonei pela parte de cirurgia estética de mama também. Sim. Faço todos os tipos de cirurgia, a parte de cirurgia estética, mas a parte reparadora, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia plástica de mama que mais eu me apaixonei. Não, e você vê a autoestima das pessoas, porque a pessoa já está numa situação delicada. Sim. E aí você reconstruir, eu acho isso fantástico. E eu acho, você tocou nesse assunto, eu acho extremamente importante. A cirurgia plástica, o que ela visa dentro dos preceitos da cirurgia plástica? Ela visa trazer uma melhora da autoestima do paciente. Sim. Então, quando você pensa em fazer uma cirurgia plástica, você tem que levar em consideração os riscos e os benefícios para essa paciente. Não adianta você querer fazer algo que o risco é muito superior. A paciente tem que estar feliz nesse pós-operatório. O objetivo do cirurgião plástico é esse, tentar trazer essa felicidade. É você falar, mas um mau resultado é muito ruim para o paciente, em primeiro lugar, mas também é muito ruim para o cirurgião plástico. Sim, com certeza. Porque é frustrante, entendeu? Doutor Márcio, quais são os procedimentos cirúrgicos mais procurados pelas mulheres atualmente? Então, existe uma variação em relação à idade do paciente. Sim. Então, as pacientes até os seus 25, 28 anos de idade, o que elas procuram fazer? Normalmente é lipoaspiração e cirurgias de aumento de mama. Algumas pacientes com redução mamária, nas pacientes que têm mama muito grande, são chamadas de gigantomastias. A partir daí, dos seus 25, 28 até os 45, é o lipoabdômen. É a cirurgia que associa a lipoaspiração com a cirurgia plástica de abdômen. Por quê? Porque normalmente esses pacientes já tiveram filhos. Certo. O que acontece durante a gravidez? O útero precisa crescer. E para ele crescer, ele acaba afastando a musculatura que está sobre o útero. Isso provoca a diástase, que é a separação desse músculo, o afastamento dessa musculatura. Então, mesmo que essas pacientes depois emagreçam, vai ter uma flacidez da musculatura abdominal. Isso só pode ser corrigido com cirurgia plástica. Então, a diástase ela só é com cirurgia plástica, ela não volta? A diástase não volta. Algumas poucas pacientes, depois do primeiro filho, conseguem ter um retorno do posicionamento da musculatura. Sim. Normalmente, pacientes atletas que desenvolvem essa cultura pelo corpo no sentido de... Já treinavam antes, não engordaram tanto durante a gravidez e aí conseguem. Mas a partir do segundo filho é muito difícil essa diástase voltar. Então é por isso que a cirurgia plástica nessa faixa etária, dos seus acima até os seus 45 anos de idade, dos 28 aos 45, é a mais procurada. A partir daí, vem as cirurgias de face, que é a partir dos 45, 47 anos, a paciente começa a procurar pálpebra, para poder melhorar aquele olhar cansado, e a flacidez do rosto. Então, tudo muito... Depende da idade do paciente. Entendeu? É nisso que a cirurgia plástica ela contribui para aumentar a autoestima, não da mulher, também como do homem, não, né? Sem dúvida. Assim, falando mais de mulher, que aqui é o nosso objetivo, o que acontece? A mulher, quando ela faz uma cirurgia plástica e tem um sucesso na cirurgia, ela muda muita coisa. Autoconfiança no que sentido? Tanto no trabalho, do ponto de vista social, com amizade, com disponibilidade, com disposição para fazer atividade física, porque ela se sente bonita, ela se sente bem. Aí as pessoas me perguntam, pô, Márcio, mas isso
Isso é meio empírico, você vê isso, não sei o quê. Eu falei, não é empírico. Hoje existem dados científicos que demonstram isso. Existem Certo. questionários específicos validados do ponto de vista científico, chama questionário de Rosberg, não interessa o nome, mas o importante é saber que, cientificamente falando, a cirurgia plástica aumenta a autoestima dos pacientes que estão submetidos a ela. Certo. E você observa alguma tendência crescente em relação a práticas? A gente ouve muito falar daquelas práticas minimamente invasivas. Sim. Está aumentando cada vez mais? E quais são as mais populares, doutor Márcio? Eu acho que a tendência, Certo. sem dúvida nenhuma, é que você obtenha um melhor resultado com o menor trauma possível. Certo. Se chegasse uma técnica aqui, que eu tomasse um comprimido e tivesse e engolisse esse comprimido e na hora melhorasse a minha face, com certeza é isso que eu iria escolher. Sim. Então, essa tendência, eu acho que é ad eterno, ou seja, essa tendência sempre vai existir. Hoje, do ponto de vista da cirurgia plástica, procedimentos como o Botox, o que o Botox faz? Ele paralisa a musculatura de expressão. Então, você tem a diminuição da atividade muscular nas áreas que ele é aplicado. Então, por isso que diminui as rugas naquela região. Existem os preenchedores para criar volume naquele lugar que diminui o volume por causa da idade. Certo. O que acontece com a idade? A partir dos 30, 40 anos de idade, existe uma diminuição da produção de colágeno. E uma reposição, uma remodelação e uma frouxidão do músculo, não só do abdômen, da perna e etc., mas do rosto também. Então, a tendência é cair. E com esses preenchedores, você consegue volumizar, ou seja, dar volume no rosto do paciente e disfarçar esses dados. Então, a utilização de ácido hialurônico e também agora os bioestimuladores de colágeno para aumentar essa produção de colágeno e melhorar o resultado são bastante utilizados. Entendi. Tem alguma abordagem em relação à cirurgia plástica em mulheres mais velhas? Tem, eu acho que, em primeiro lugar, as pacientes mais velhas, um cuidado muito importante em relação à parte clínica dessa paciente. Sim. Ver se ela tem problema de pressão alta, diabetes, alteração pulmonar, se fuma, se não fuma, se já fez uma cirurgia, se não fez, porque ela já tem uma certa idade. Certo. Isso impede a paciente de fazer cirurgia plástica de jeito nenhum. O que é importante? A paciente tem que estar, a gente diz, compensada, ou seja, clinicamente bem para poder fazer a cirurgia plástica. De novo, aquele conceito, o risco tem que ser menor que o benefício. Se a gente percebe que a paciente está bem, compensada, o risco, e sempre existe risco em cirurgia plástica, não existe nenhuma cirurgia, nenhum procedimento médico que não tenha risco. Não existe zero risco. Existe um risco controlado. Você fazer uma cirurgia plástica com uma característica que dê a maior chance para que esse paciente saia bem desse pós-operatório. Saúde boa, todos os exames em ordem, né? E não tem problema nenhum de você... Não, a idade não é o que determina. Sim. O que determina é justamente essa característica clínica. Outro dado importante nessas pacientes mais velhas que a gente observa é o ânimo dessa paciente. Sim. É o estado mental dessa paciente. A partir de uma certa idade, pós-menopausa, principalmente com as alterações hormonais, ver se ela está bem do ponto de vista emocional. Isso também é um critério importante nas pacientes mais velhas para você abordar uma cirurgia plástica ou não. Então, é isso que eu estava verificando, que a saúde mental das mulheres ela pode impactar nessas decisões, não é, doutor Márcio? Com certeza pode impactar. E eu falo isso não das pacientes mais velhas só. Eu vejo isso pacientes de todas as idades. Desde pacientes bem jovens, pacientes com 17, 18 anos de idade, que têm uma mama um pouco maior e que querem diminuir de qualquer jeito, mas a gente sabe que a diminuição dessa mama não vai trazer o benefício que a paciente quer. Certo. Porque toda vez que a gente tem cirurgia, a gente tem que falar em cicatriz. Sim. Às vezes uma cicatriz com um formato melhor não é melhor do que a cirurgia, a mama que a paciente tem. Então isso a gente tem que levar em consideração. Às vezes a paciente quer uma coisa que simplesmente é impossível você conseguir com a cirurgia plástica. E essas pacientes você tem que conversar muito bem com essas pacientes. Para explicar para ela que a cirurgia plástica chega até um determinado ponto. De novo, vou bater na minha tecla. O objetivo da cirurgia plástica é tentar deixar o paciente feliz, com autoestima melhor. Se ele tem uma alta expectativa para a cirurgia e você não cumpre essa alta expectativa, mesmo que o resultado seja bom, e nitidamente bom,
essa paciente vai ficar frustrada. E vai ficar triste, e vai deixar o cirurgião plástico triste também. Sim, Porque verdade. eu costumo falar e brincar, sempre quando tem médico e paciente, existe um casal. Sim, Em qualquer área. Cirurgia plástica, pode ser otorrino, pode ser urologia, pode ser o que for. Essa confiança é um companheirismo de Sim, um com casal. certeza. Essa confiança é necessária para que haja empatia também e para que você possa fazer a cirurgia. tem uma idade mínima para você fazer a primeira cirurgia plástica? Interessante a pergunta porque Certo. nas mulheres, a partir do momento que ela desenvolve os caracteres secundários femininos, Sim, você pode fazer a cirurgia. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente com 12 anos, 11 anos de idade está menstruando. certo. Com 13, 14 anos de idade, você olha, você acha que tem 20 anos, porque ela já tem um corpo formado de sim, mulher. elas estão mais desenvolvidas hoje em dia, né? Não, isso, então, nessas pacientes, você pode fazer com a cirurgia com 13, 14 anos. Sim. Entendeu? Então, isso não impede. Então, não é uma idade específica, mas você olhar para o paciente e ver as características que ela apresenta. Tem algum conselho que o senhor daria para as mulheres que estão pensando em fazer algum procedimento de cirurgia plástica? Sim. Quais são esses conselhos importantes para você decidir em fazer uma cirurgia Sim. plástica? Eu acho que, número um, é essa parte emocional, é a vontade dela querer fazer a cirurgia plástica. Certo. O que quer dizer isso? É a paciente que decide se ela quer fazer cirurgia plástica ou não. Não é o pai, não é a mãe, não é o marido, não é a prima, amiga, não é ninguém. Ela Sim. tem que querer fazer a cirurgia. A gente vê que as pacientes que são engajadas em realmente querer fazer a cirurgia são as que têm os melhores resultados. Esse é o número um. Número dois, ela está preparada emocionalmente para isso. Número três, escolher o cirurgião plástico que ela tenha empatia e Sim. que ela tenha confiança. Então, então como é que eu faço para escolher esse cirurgião plástico? Várias pacientes me perguntam como é que ou me mostram como elas chegaram até mim. Os pacientes que chegam até mim são ou por indicação ou por cirurgias plásticas que já foram realizadas por outras Sim. pacientes. São essas as indicações. O Instagram funciona para um determinado tipo de paciente. O que eu acho do Instagram em relação a isso? Eu acho que é um detalhe importante. Eu acho que é importante você conhecer o Instagram, é importante você conhecer quem é a pessoa que está lá. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado com as informações que são passadas em qualquer mídia. Não, porque hoje eles colocam antes e depois como se fosse, né? Uma Como coisa... se fosse... Não posso nem falar em cabeleireiro, porque também tem cabeleireiro. Tem os seus riscos. Sim, com certeza. Entendeu? De você cortar errado, fazer uma mecha errada. Então, até isso você tem problema, entendeu? Sim. E quando você coloca um pré e um pós-operatório estático, em primeiro lugar, e mesmo que seja com movimento, eu não vejo assim, a vantagem do cirurgião plástico querer colocar no seu Instagram um pré e pós-operatório que tenha um mau resultado, por exemplo. Sim. E hoje em dia tem tantas ferramentas para você melhorar a qualidade dessa foto que mesmo resultados não tão bons acabam aparecendo. Vai parecer que está maravilhoso, né? E aí as pessoas elas olham e acham que é aquilo e aí lá mesmo. que é a minha preocupação, é a paciente olhar e falar, eu quero igual aquele ali, ó, ele mostrou 5, 10 resultados no Instagram dele, ó como fica bom. E vai lá acreditando que é exatamente vai ficar daquela forma, daquela né? forma. Sim. Exatamente isso para todos os pacientes. E isso eu acho que tem que tomar cuidado. Teve uma pergunta do Instagram. Na sua experiência, quais mudanças sociais e culturais influenciam na percepção da beleza e a demanda dos procedimentos estéticos? Eu acho que é total. O que quer dizer isso? A gente vê, por exemplo, na Turquia, eu acho que tem uns excelentes cirurgiões plásticos de nariz. Sim. Por quê? Porque tem muito paciente que precisa diminuir o nariz, Sim. precisa deixar ele mais delicado, esse tipo de coisa. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a maior quantidade de cirurgias bem executadas são as cirurgias de face. Porque para o americano, o cuidado com o corpo, no interior, a mostrar o corpo, é muito menos chance por causa do clima que eles têm lá. Claro que determinadas regiões até você tem, você vai para Califórnia, vai para a Flórida, você até tem, mas de uma maneira geral eles se preocupam mais com o rosto. Então os procedimentos em face na Sim. cultura americana é muito mais frequente que as cirurgias de corpo, do corpo. né? Certo. Agora, você já vem para a América Latina, você vem para o Brasil, a mulher só pensa em fazer uma cirurgia plástica de face a partir dos seus 50 anos de idade. Sim. Nos Estados Unidos, com 40 anos de idade, a paciente já fez o seu primeiro procedimento de cirurgia plástica, com certeza. Então, ela vai ter no mínimo 3, 4 procedimentos em face Certo. na vida dela.
entendeu? Então, culturalmente, determina a maior chance de você fazer determinado tipo de cirurgia. Qual que é a importância de você escolher uma técnica de cirurgia plástica diferente e como que isso afeta no resultado da cirurgia? Então, na verdade, hoje surgem vários tipos de técnicas e muito cuidado tem que se ter com esses Porque diferentes... tem várias que a gente às vezes não sabe nem qual nem escolher. O que é ou qual escolher. Então, Sim. qual que é a importância disso? Eu acho que existem técnicas diferentes, técnicas com resultados diferentes, apesar de avançadas, sim, todas podem ser avançadas. Em mãos diferentes, com resultados diferentes. Sim. Eu acho que o importante é uma técnica boa para o paciente ideal. Então, para o cirurgião plástico, ele tem que ter, é como se fosse um computador. Ele tem que ter várias ferramentas para determinado tipo de paciente você abordar, por exemplo, uma mama de uma determinada maneira, o nariz de uma determinada maneira, para que o resultado seja o melhor possível. Então, dominar esses vários tipos de técnicas, sim, que existem, seja elas clássicas ou avançadas, é de extrema importância para você tentar obter um melhor resultado para esse paciente. Certo. É nesse sentido que eu acredito. E hoje no consultório do doutor, o que é mais procurado? Que tipo de cirurgia que as pessoas procuram mais? Então, eu volto a falar, tem um viés, sim, no meu consultório, por causa do meu nome relacionado à cirurgia de mama, que eu tenho técnicas de mama com meu nome, as técnicas mais utilizadas hoje em cirurgia plástica de redução mamária, tem tudo a ver com a minha técnica de cirurgia de redução, mas ele varia muito em relação à idade do paciente, aquilo que eu falei para você no começo. Então, dependendo da idade, ela procura isso. E como meus pacientes normalmente encaminhado ou vindo de outros pacientes, a paciente vem com, eu quero fazer nariz, eu quero fazer pálpebra, eu quero fazer mama, eu quero fazer isso. Então, é bastante variado nesse sentido. Na cirurgia de redução de mama, é necessário colocar prótese ou não? Não é necessário colocar prótese. Certo. Então, quando você pensa em fazer uma redução mamária, o que quer dizer isso? Quer dizer que a paciente tem um volume excessivo de mama. Sim. Na minha cabeça, não tem sentido você retirar a mama e colocar um corpo estranho para poder preencher aquele volume. É diferente do caso que a mama não é tão grande, está caída, e você associar uma prótese para você ajudar essa mama a se posicionar de uma maneira mais adequada. O nome científico seria mastopexia com prótese. É nesses casos que a gente utiliza a prótese. E a prótese sozinha é só para quem tem pouca mama. Certo. Então, falar o nome gigantomastia, eu tenho uma mama grande, quero tirar tecido e colocar uma prótese, para mim não tem sentido. Aí pode acontecer da pessoa fazer a redução, a mulher, né, fazer a redução de mama, depois que tem filho cai um pouco, aí volta. Já teve casos assim que volta? Assim, o que acontece? E tem fases e fases. E a paciente, muitas pacientes me perguntam, doutor, o que eu faço? Eu vou engravidar daqui 3 anos. Eu reduzo a mama ou não? A resposta é depende. Não é nem sim e nem não. Por que depende? A paciente vai ficar 3 anos frustrada porque está com a mama grande. Certo. Se ela falar para mim, olha, com 3 anos eu vou ficar feliz de ter uma mama menor, mesmo que eu vou amamentar, essa mama vai crescer, depois ela vai cair, eu vou ter que fazer de novo, e para ela está tudo bem, perfeito a indicação da cirurgia para essa paciente. Agora a paciente fala, putz, não quero fazer outra cirurgia, para mim não importa agora como está, esses 3 anos vai passar rápido, está tudo bem, eu acho que é melhor esperar. Então, essa resposta depende de paciente para paciente, né? De cada caso. Exatamente isso. E quais são os cuidados no pós-operatório que o senhor considera essenciais para garantir que seja feita uma boa cirurgia plástica, que tenha um bom resultado? Eu acho que é extremamente importante, número 1, a paciente, confiando no seu médico, executar aquilo que ele pede para a paciente realizar. Eu costumo falar que o pós-operatório de cirurgia plástica é definido no primeiro mês. Como assim no primeiro mês? A mama não demora 3 a 4 meses para posicionar? Sim. Com certeza demora. Mas se nesse primeiro mês essa mama não for bem cuidada, tiver uma deiscência, quer dizer, o que é deiscência? É a cicatrização não ser feita de uma maneira adequada porque simplesmente afrouxou o ponto que você deu durante a cirurgia. Certo. Por um esforço físico maior, porque na hora de tomar banho esqueceram de fazer isso, ou foi pegar um peso maior do que devia.
Então, eu costumo falar que o resultado da cirurgia plástica depende do cirurgião e da paciente também. Sim. Então, esse cuidado no pós-operatório é tão importante quanto a técnica e o cirurgião que a operou. Então, respeitar tempo de pós-operatório para atividade física, respeitar não levantar peso nesse pós-operatório, realizar drenagens linfáticas, se necessário, às vezes manuais, às vezes com ultrassom, utilizar, quando necessário, radiofrequência para ajudar a contrair melhor essa pele. Todos esses dados são importantes para que a cirurgia plástica tenha êxito. E, sem dúvida nenhuma, partindo daquilo que eu falei para vocês, que é a confiança entre médico e paciente e médico. Muitas pessoas procuram o doutor para fazer várias cirurgias em uma só, vamos supor, a mama junto com o abdômen. Sim. É muito arriscado, então, hoje está na moda um nome que eles costumam falar que chama Mama Makeover ou Mother Makeover. O que é isso? Certo. É a paciente que tem os seus 28 ou 30 anos de idade, os seus 2 ou 3 filhos e querem fazer tudo de uma vez só. Então, elas fazem lipo, fazem mama, fazem abdômen. Certo. Eu sei que tem muitos cirurgiões plásticos que fazem esse procedimento. E eu acho que isso é característica de cada médico. Então, entendi. Por exemplo, existem médicos que fazem isso é característica dele. Eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro realizar um lipoabdômen, ou seja, fazer a lipoaspiração, fazer o abdômen, dar um tempo e fazer uma redução mamária num segundo tempo, por exemplo. Existem algumas cirurgias que eu não faço associada. Por exemplo, cirurgia de face, eu não costumo fazer, não. Eu não faço com outras cirurgias. Não faço cirurgia de face e mama, por exemplo. Para mim não tem sentido. Os cuidados são cuidados diferentes e precisaria ter uma equipe maior para poder atuar nas duas posições, eventualmente, ao mesmo tempo. Isso não é a minha filosofia. Certo. Eu não posso criticar porque tem algumas pessoas que fazem isso e fazem de uma maneira adequada, mas a minha personalidade, que gosto de ver tudo do começo ao final e participar tudo do começo ao final, eu prefiro dividir as áreas que eu vou operar. Fazer tudo devagar para que tenha uma boa recuperação isso. E não tenha problemas, né? Isso. E que o tempo cirúrgico também não seja demasiadamente grande para que aumentar o número de complicações. Como que o senhor vê o futuro da cirurgia plástica em relação a essas inovações tecnológicas e as necessidades das mulheres? Nas avaliações, assim, na evolução tecnológica, eu costumo falar que sempre vai ter espaço para essa evolução. A terapia, mesmo não do ponto de vista cirúrgico, mas falando em tecnologia, em relação à medicação também. Certo. Todas essas terapias anti-envelhecimento, eu acho que tendem a melhorar e eu espero que melhorem para diminuir o número de cirurgias em si e tornar esses procedimentos cada vez menores para que a paciente tenha o mesmo resultado. Eu vejo em áreas um futuro mais próximo, um desenvolvimento de técnicas relacionadas a laser ou luz pulsada para a face, para atrasar mais a necessidade de um lifting, ou seja, a cirurgia plástica da face. Eu vejo na lipoaspiração uma tendência à utilização de aparelhos e tecnologia para tentar aumentar a retração da pele e diminuir a necessidade de fazer um abdômen, uma cicatriz grande na região abdominal. Infelizmente, hoje a gente ainda não tem isso, certo. Mas eu acho que no futuro, nesses próximos 5 anos, eu acho que nós vamos ter boas novidades em relação a isso. Certo. Marcelo, temos perguntas? Temos sim. Doutor, quais são as cirurgias plásticas mais comuns nas mulheres da terceira idade hoje? Então, terceira idade. Do ponto de vista estatístico, é cirurgia de face. Entendeu? Porque é aquilo que eu falei. As pacientes brasileiras, essa é a tendência, elas demoram mais para poder fazer a cirurgia de face. No entanto, eu costumo falar, e clinicamente falando, a paciente bem, eu já fiz lipoabdômen em paciente de 70 anos de idade, 75 anos de idade. Já fiz reconstruções em pacientes utilizando o abdômen para poder reconstruir a mama com pacientes de 70 anos de idade. Então, tudo depende da parte clínica dessa paciente. Agora, do ponto de vista estatístico, a cirurgia de face nessas pacientes da terceira idade, que eu tenho o maior carinho de fazer, é a cirurgia de face. Perfeito. Doutor, quais são hoje
os riscos para uma mulher da terceira idade realizar uma cirurgia plástica? Estou gostando de ver das perguntas das pacientes da terceira idade. Viu? Olha Essa que... hora tá todo mundo querendo se cuidar. E você Isso é sabe por muito que eu acho que importante. isso é importante? Eu vou falar por quê. E isso é uma questão de filosofia. As pacientes que se preocupam com a saúde, as pacientes que se preocupam com a parte estética, são as pacientes que vivem mais. Como assim, doutor? Que história é essa? As pacientes que se preocupam com a estética, ela vai se preocupar com a alimentação, ela vai se preocupar em atividade física, ela vai se preocupar em passar um protetor solar para não enrugar, ela vai se preocupar em fazer um botox para ficar mais bonita, ela vai querer colocar uma roupa mais bonita e para isso ela não pode estar fora do peso, ela não pode estar com sobrepeso. Então, essas pacientes só precisam ter o quê? Uma condição clínica necessária, uma condição emocional necessária para fazer a cirurgia. Então, eu fico feliz que cada vez mais essas pacientes da terceira idade procuram o meu consultório para fazer essas cirurgias. E, normalmente, são as mais divertidas. Elas brincam, elas gostam, elas tiram sarro. Em todos os sentidos, o pós-operatório costuma ser até mais tranquilo do que as pacientes mais jovens. São pacientes que têm uma experiência maior. Então, elas conseguem entender que ela está fazendo aquilo porque ela quer, porque ela vai ficar mais feliz e isso ajuda no pós-operatório também. Legal, ó. Chegou uma aqui bem interessante da Milene, que é: doutor, fiz uma harmonização facial. Opa. Consigo reverter porque ela ficou uma demonização facial. Meu Deus do céu. E acontece muito, viu? Então, eu acho que o importante hoje em dia em harmonização facial é você não exagerar. O exagero, sempre quando você vai para o exagero, você tem esse risco de colocar volumes muito grandes. Então, hoje em dia também existe a parte de você aumentar a produção de colágeno, bioestimuladores de colágeno que ajudam a melhorar a qualidade da sua pele. Existem métodos dependendo do que você utilizou para fazer essa harmonização facial. Se você tiver utilizado ácido hialurônico, normalmente com 2 anos, 2 anos e meio, simplesmente ele desaparece da sua face. Qual que é o meu conselho na harmonização facial? Em primeiro lugar, fazer com uma pessoa que tenha realmente experiência com esse tipo de procedimento. O famoso MD Codes, que é normalmente utilizado, que são os pontos básicos e aonde você deve aplicar, ele deve ser utilizado de uma maneira correta, evitando excesso em cada região. Esse é o número 1. E o número 2, que eu acho que é extremamente importante, é o que você utiliza para fazer essa harmonização facial. Então, o que eu quero dizer? Use produtos que desaparecem com o tempo. O que quer dizer? Quer dizer que desaparecendo com o tempo, mesmo que o resultado não seja o melhor ou mais adequado possível, vai voltar ao que você era antes desse procedimento. No caso de ácido hialurônico, por exemplo, você tem uma enzima que você consegue desfazer esse ácido hialurônico e diminuir o volume. Vários artistas fizeram isso e eu achei que a maioria deles, a utilização e essa desarmonização facial, ou seja, diminuir esses volumes nessas regiões, melhoraram o resultado para esses pacientes. Perfeito. E chegou uma aqui também, bem legal. Doutor, vou fazer uma mastectomia e gostaria de saber, depois da cirurgia, quanto tempo posso ir para a academia? Adorei essa pergunta também. Isso é boa, hein? E adorei por quê? Essa paciente, se Deus quiser, vai ir bem nessa cirurgia. Porque ela já está pensando em voltar à sua atividade normal. Quer dizer que, do ponto de vista psicológico, ela está enfrentando uma situação que é chata, que é uma situação ruim, só que ela já está pensando no melhor, que é fazer atividade física, melhorar a cabeça, melhorar o seu estado físico e, a partir daí, enfrentar tudo que ela tem que enfrentar pela frente no tratamento de um câncer de mama. Mas eu posso falar que depende do tipo de reconstrução que você vai fazer nesse pós-operatório. Se é com prótese, se é com expansor. O que é um expansor? É uma bexiga que... É uma prótese de silicone vazia, que parece uma bexiga, que você vai insuflando no pós-operatório, no próprio consultório, e depois você troca por prótese. Certo. Às vezes, o próprio tecido mamário, nos casos de ressecção parcial, são utilizados para recompor a mama. Então, é rápido essa recuperação.
Quando você utiliza o abdômen, demora um pouco mais para essa recuperação, mas o que é importante? Saber que mesmo depois de uma cirurgia como essa, ou necessidade ou não de quimio ou radioterapia, certo. existe parte da atividade física que você pode fazer em qualquer um desses pós-operatórios. Eu não posso correr 1 hora, mas pode fazer a esteira normalmente depois de um mês, fazer uma esteira ou fazer uma bicicleta ergométrica. O importante é não ficar parado também nesse pós-operatório. Se sentindo bem. Sim. Na presença tem pacientes com quimioterapia que depois de determinados dias não conseguem fazer. Esse dia pula, não faz, espera ficar um pouco melhor, caminha. Ou se abaixou um pouquinho a imunidade, espera um pouquinho, caminha um pouco. Mas eu acho que a mentalidade de querer fazer atividade física no pós-operatório, com certeza, ajuda no pós-operatório essa paciente. Certo? Todas as outras foram respondidas. Teve uma no Instagram que veio mais de uma vez sobre as pessoas agora estão fazendo harmonização nos glúteos. O que o doutor acha sobre isso? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O excesso de volume de ácido hialurônico, seja em qualquer região, eu não aconselharia fazer. Para os glúteos que a gente tem hoje, para poder aumentar com o tecido próprio do ser humano, que seria a gordura, eu acho de extrema valia. Então, você fazer uma volumização na região glútea com gordura, eu acho extremamente importante, tomando todos os cuidados possíveis para que você coloque no plano certo, ou seja, hoje é no subcutâneo, você não pode mais injetar intramuscular pelos riscos que você tem de injetar gordura no plano intramuscular. Certo. Mas eu acho que as mudanças que você consegue com esse tipo de cirurgia são extremamente agradáveis. E eu acho que é mais interessante você colocar uma quantidade muito grande de ácido hialurônico na região glútea. Entendi, doutor. Acho que é mais isso mesmo, né, Marcelo? As outras todas foram respondidas. Sim. Doutor, para quem está querendo fazer uma cirurgia plástica, mas tem medo, o que o doutor dá de conselho para essas mulheres que querem se sentir melhor, querem fazer, mas ficam com medo? Fala, eu vou mudar, eu não vou, o que eu faço, eu não faço? Também tem uma história interessante que eu falo para as pacientes. Medo de cirurgia todo mundo tem. Sim. Eu já fiz, por exemplo, a cirurgia plástica em mim mesmo, vou fazer mais uma, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já fiz implante capilar, estou pretendendo fazer uma lipo em breve, vocês vão ver que eu vou fazer essa lipoaspiração. Medo tem? Claro que tem, todo mundo tem medo. Sim. E eu acho que é sadio você ter medo. Mas você não pode ter medo de viver. Então, o que eu falo com isso? O risco de você ter um problema fazendo uma cirurgia plástica com médico adequado, dentro de um hospital adequado, com todos os itens necessários para que tenha uma cirurgia segura, diminui muito o risco dentro da cirurgia plástica. Sim. O risco é zero? Não é zero. Mas hoje em dia você vai sair da sua casa, se você sair a pé, o risco é zero de não acontecer nada com você, ou você vai pegar um avião. Mas avião pequeno é que... Não, você vai pegar um avião grande. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, vários problemas com aviões grandes acontecendo. Se você partir desse princípio, você não sai de casa, e mesmo dentro de casa pode cair um avião em cima da sua cabeça. Então, você tem que pensar positivo. Fala assim, vou fazer, vai dar tudo certo, eu vou me sentir bem com essa cirurgia. Esse é o pensamento das pacientes que têm que fazer cirurgia plástica e que querem fazer cirurgia plástica. Certo. Doutor Márcio, muito obrigado pela tua presença. Deixa suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar. Eu vou deixar. Eu costumo falar que eu comecei há pouco tempo nessa área. No meu Instagram é Márcio Paulino Costa Plástico. Certo. E aí as minhas pacientes brincam muito comigo, que agora que elas estão me seguindo, deve ter algumas pacientes me assistindo agora pelo YouTube, elas falam assim... Márcio, muitas delas me chamam de professor, porque eu sou professor da faculdade da USP. Elas falam assim, Márcio, coloca lá um tema assim, do tipo assim, o professor respondendo as perguntas de cirurgia plástica, ou questões para o professor, responda a professor sobre cirurgia plástica. Elas brincam muito comigo. Eu acho que é uma atividade sadia, e mandar um beijo para as minhas pacientes que estão assistindo e acompanhando e torcendo por mim. Mais uma vez, foi um prazer receber o Dr. Márcio
Volte sempre para Com trazer muita certeza. coisa, muito conteúdo de qualidade, coisa boa pra gente. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado. Deixe nos comentários se tem algum tema, alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no canal. Sigam a gente na nossa página do Instagram, no @você.mais.mulher. Até a próxima, uma ótima noite para todos vocês.